gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Selma Fantuzzi, professora de biscuit e hoje professora também na Policol. Se for sua primeira vez aqui, por favor, se inscreva e ative o sininho, porque assim todas as vezes que eu publicar alguma coisa nova, o YouTube te avisa. Este é um canal em que o foco principal é o biscuit, mas eu mostro com algumas aulinhas simples, fáceis de serem feitas, coisas que você pode fazer com essa massinha sem ser as figuras tradicionais e etc. É um canal de muita variedade, então independente do seu nicho, eu acho que aqui você encontra muito conteúdo. Eu adoro dar uma diquinha, eu adoro experimentar coisas novas, então é um canal assim bastante rico. Eu acredito que você vai gostar. Bom, a gente está em época de crise, a gente está em época de mudanças, a gente está em época de reaprender a fazer a mesma coisa de maneiras diferentes, com objetivos diferentes. Então, o que tem acontecido? Eu nunca trabalhei com aluguel, eu sempre trabalhei por encomenda. Eu faço, a pessoa vem, retira e pronto, vamos a outra encomenda. Só que as coisas mudaram, porque as festas ficaram menores e as pessoas com menos dinheiro. Então muita gente falava, ai Selma, eu queria tanto, mas você não aluga? Uma vez perguntaram, duas vezes perguntaram, 3, 4, e os clientes perguntando, eu falei, sabe, eu vou fazer uma experiência. Eu moro num apartamento, não tenho espaço para guardar peças, mas aquilo que eu sei que sai, porque eu tenho feito várias vezes, eu tô sim fazendo para aluguel. É o caso destas peças que eu tô chamando de mini cenários. Quando eu faço peça grande, para festa grande, normalmente a peça tem 35, 40 centímetros o personagem. Só que depois você ainda tem um cenário que compõe uma mesa grande, de buffet e etc. Mas hoje as festas estão acontecendo em casa, com pouca gente, com poucos amiguinhos. Então veio uma mãe e perguntou para mim se eu não poderia fazer 3 cenários de fundo do mar, de tema sereia, não é a pequena sereia, mas é tema sereia, para que ela colocasse nos pratos de doce. E eu tô chamando de mini cenários, porque não deixa de ser um cenário, mas é um cenário menor. Então eu desenvolvi 3 peças. Essa em que a sereia vai sentar aqui no cavalo marinho, uma outra em que a sereia vai interagir com uma baleia e uma terceira em que a sereia vai interagir com uma tartaruguinha. Então veja, são pratos de doce, ela vai distribuir os docinhos aqui e vai colocar esses 3 mini cenários. Eu tô chamando de mini cenários para compor essa mesa. É uma decoração razoavelmente pequena e no meu caso será aluguel. Eu já venho fazendo alguns bolos cenográficos também de aluguel, então neste caso será aluguel. O que a mãe encomendou que vai ficar com ela? O topo e as lembrancinhas. A partir deste do cavalo marinho, que a mãe achou a ideia muito diferente, muito bacana, ela pediu o topo. Então o topo eu fiz assim, que é uma réplica desta aqui. Esta ainda tá sem a sereia. Para vocês terem uma ideia dos tamanhos, ó, deixa eu comparar o tamanho. E ao invés daquela velhinha tradicional, é uma velhinha que ficou escondidinha no meio das algas, tá? Então aqui tem todo aquele capricho, é um topo rápido de ser feito, porque as pecinhas são rápidas de serem feitas, e é um topo diferente daqueles usuais de sereia, né? Então você também sai do lugar comum. É esse topo que eu tô ensinando hoje. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de dar a curtidinha, deixar o comentário e, por favor, compartilhem, sabe? Eu acho que é nessa época em que
a grana tá curta, muita gente sem emprego, muita gente sem trabalho, que a gente tem que ajudar. Então compartilhe para que mais pessoas possam também assistir. Vai que de repente elas também entram nesse ramo de festa, eles também entram nesse ramo de aluguel. A gente tem que, neste momento, pensar nisso, sabe? É um ajudando o outro que a gente vai conseguir sair de toda essa história. Bora lá aprender? Nós vamos começar esse projeto fazendo a base. Para isso, eu recortei aleatoriamente 2 pedaços de isopor. A metragem desse isopor vai depender muito da metragem do bolo que essa cliente sua vai utilizar. Nesse meu caso, eu tô fazendo uma base aqui de 11 por 7, lembrando que depois de revestida ela vai ficar um pouquinho maior. E tô fazendo aqui um outro pedacinho de 3 por 5 por 4, para ser uma pedrinha. Com o isqueiro, eu vou dar uma parada nesse isopor, vou dar uma desgastada nesse isopor, para que ele possa ficar bem irregular, e assim evita de eu ficar pegando o estilete. Agora eu vou passar cola nisso tudo e vou colocar para secar. A cola é importante aqui, porque a hora que eu colocar a massa, essa massa, se não aderir ao isopor, a hora que ela retrair, ela pode perder as marcações. Por exemplo, aqui eu tenho um côncavo, ela pode vir e ficar reta, assim, esticada, ó. Perder esse côncavo. Ela fica esticada, como se tivesse uma bolha aqui no meio. Eu passando cola, essa massa adere ao isopor e, consequentemente, ela fica presa. E pode encolher sem problema algum, que ela vai mostrar para mim todas as reentrâncias que eu fiz. Então, agora a gente vai colocar para secar. Para as conchinhas, eu utilizei esses 2 moldes da Simone Moldes. Esse de código 450, que tem um monte de conchinhas, e esse de código 644, que tem as algas. Esse aqui é da coleção do Pierre Marinho. Então, eu já tirei aqui algumas coisas que eu vou precisar. Vou tirar uma alga laranja dessa cavidade aqui. Eu gosto de, quando tem umas reentrâncias assim, dar uma untada. Eu ainda tenho este outro molde de silicone de fundo do mar. Ele é muito velho, muito antigo, não sei marca. Comprei há muitos anos, na época que só existiam moldes de silicone azul. E quando eu comprei por conta dos peixinhos. E quando eu quero fazer a concha com pérola, eu uso esta aqui. Então, eu venho aqui com um pouquinho de olhinho. Ponho na cavidade uma quantidade bem menor do que o tanto que precisaria para cobrir essa cavidade toda, ó, veja, é bem pouquinho. E com o boleador, eu vou espalhar para que ocupe a cavidade toda. Aí eu venho com essa estequinha, sem tirar do molde, e vou fazendo os raios. Assim, eu tenho a conchinha texturizada dentro e fora, porque como ela vai ficar abertinha para mostrar a pérola, agora sim eu tiro. Então, eu tenho conchinha aqui texturizada e aqui texturizada. E eu deixo ela secando um pouquinho, já fiz a parte de baixo, depois eu venho e colo. Para que haja maior contato entre essas duas partes, eu ainda tiro um pedacinho daqui. Daí, eu venho e colo para depois colocar a nossa pérola aqui dentro. Agora, eu vou fazer um peixinho tridimensional tirado do molde. Olha como é que eu faço. Vou fazer esse peixinho aqui. Então, de novo, dou uma untadinha aqui. E vou tirar outro igual a este.
Aqui eu tenho os dois e eles não ficariam texturizados aqui, né? Então, eu faço assim agora, ó. Eu venho com um pouquinho de água e coloco só o biquinho e o rabinho junto. As nadadeiras, elas vão ser diferentes, porque se você reparar, ele tem uma nadadeira aqui de um tamanho e aqui um pouco maior. Então, como eu tô juntando as duas, ó, aqui vai sobrar a nadadeira deste lado e aqui vai sobrar a nadadeira deste lado. Então, eu venho com uma estequinha, com uma agulhinha fininha assim para entrar nesse vão, faço assim e vou cortar o excesso. A hora que eu corto esse excesso, eu já dou uma selada nesse peixinho. Aí eu venho e faço alguns detalhezinhos aqui, ó, como separar as nadadeiras, fazer um furinho aqui onde seriam os olhinhos, deste lado e deste lado, e fazer aquela boquinha de peixe, que seria só abrir um pouquinho aqui, ó. E eu fiquei com um peixinho tridimensional. Para a cabeça do cavalo marinho, eu vou utilizar 11,5 gramas de massa. Sovei bem essa massa, fiz uma bolinha. Agora, com meu indicador, com um movimento de vai e vem, bem na pontinha, puxar o narizinho desse cavalo marinho. Importante aqui, que esta parte aqui onde vai o olho fique bem retinho. E que isso aqui, ó, não fique muito fino, mas também não fique grosso. Para vocês terem uma ideia, ó, ficou daqui da parte reta até a pontinha, 2 centímetros. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, assim. E com o pincelzinho modelador, eu vou abrir um orifício aqui, ó. Vou dar uma rodeadinha assim, ó, para que a parte do furinho fique mais larga do que o próprio narizinho, ó. Agora, com o marcador de boca, esse aqui é o maior marcador de boca daquele trio da Blue Star. Com o marcadorzinho de boca, da metade pro lado, a gente vai fazer a boquinha. Ó, da metade pro lado. Porque eu quero que essa boquinha apareça para esse lado. Aí, eu venho aqui, ó, e faço uma covinha, assim. Do lado de cá, não vai aparecer a boquinha. Eu vou colocar isso aqui em cima de uma espuma para não marcar. Vou utilizar um olho bem grande para esse cavalo marinho. Então, eu tô pegando esse da Yupi Biscuit, referência IUP 064, tamanho M. Só que eu quero que esse cavalo marinho olhe para a sereia. Então, eu não vou colocar o olhinho do jeito que ele é, ou seja, este aqui deste lado e este aqui deste lado. Não, eu vou inverter. Eu vou pegar esse aqui que eu deveria colocar do meu lado esquerdo e vou colocar do lado direito. Assim, ó. Porque assim vai parecer realmente que ele tá olhando pro lado. Ponho aqui, ó, e vou apertar bem, vou aprofundar bem. Ai, Selma, esses olhinhos não vão sair, você não vai colocar cola? Não, é só aprofundar bem. Os meus olhinhos nunca saíram do rosto. Ficou assim, ó. Olha de lado, como tá bem apertadinho. Agora, a gente poderia fazer assim. Eu posso pegar esse olho, colocar aqui e ele também vai ficar para trás. Ou eu poderia pegar o olho mesmo do lado certo, que é este caso aqui, ó, e colocar aqui, assim, ó. Ó. E coloco assim, ó. Tá vendo? Os dois olhando para lá, ó. Tá? O único inconveniente nesse caso é que a gente acaba usando dois olhinhos na mesma peça. Mas vale a pena, porque você está fazendo uma peça diferenciada, é uma peça que com certeza você vai conseguir cobrar um pouco mais do que um topinho comum.
Deixar isso aqui secar um pouquinho enquanto eu faço o corpo. Não vou deixar secar completamente, é só um pouquinho enquanto eu faço o corpo. Ah, um detalhe. Como a gente vai mexer depois com giz pastel e etc., é legal que a gente já dê uma texturizada. Eu não preciso texturizar muito. Repare que eu só tô fazendo umas nuances aqui, ó. Olha que bonitinho. Vou deixar descansar. Pro corpinho, eu tô pegando 23 gramas de massa. Sovo bastante, faço uma bolinha. E da bolinha, eu vou puxar em movimento de vai e vem também entre as mãos, como se fosse o rabo de um dinossauro. Ó, tô puxando bastante. Ficou assim. Para vocês terem uma noção de tamanho, 9 centímetros. E aqui, a gente vai puxar o que vai ser o pescocinho. Então, ó, repare que é bem o corpinho de um dinossauro mesmo. Eu venho aqui e faço assim, ó. Puxei um pouquinho, agora eu vou jogar esse pescocinho para trás. Assim, ó. Porque o cavalo marinho tem bastante peito. Aqui, onde a sereia vai sentar, eu vou deixar reto. Ficou assim. E agora, eu vou trazer isso aqui pra cá e vou enrolar este rabinho, ó. O cavalo marinho vai ficar assim. Vou pegar a cabecinha e vou posicionar para ver se tá tudo bem, ó. Olha que bonitinho. E vou também dar uma leve texturizada. Eu já vou grudar a cabecinha, mas se você não tiver muita prática, deixa secar um pouquinho que fica mais fácil. Vou ver onde é a posição que eu quero essa cabecinha. Então, vou furar aqui. Vejo se tá bem no meinho. Vou passar um pouquinho de água. E vou introduzir cabeça. E vou unir isso aqui com água. Olha que graça! Eu já mostrei aqui no canal para vocês esse negócio aqui que eu fiz, que eu não sei nem que nome dá para isso. Mas o que que eu fiz? Eu tirei 2 chumacinhos da escova e coloquei aqui nessa ferramenta, porque existem alguns lugares que fica de difícil acesso para a gente texturizar. Então, assim, ó, eu consigo entrar nos lugares mais difíceis. Vou deixar sobre uma espuma e vou colocar um travesseirinho para essa cabeça se manter de lado, como eu quero. Vou deixar isso aqui secando. Para a cabeça da sereia, eu vou pegar uma bola de 25 com 12 gramas de massa e vou encapar daquela maneira fofinha, sem grandes preocupações. Para quem não sabe, aqui eu já passei cola na bolinha, porque daí ela adere à massa e ajuda a impedir a formação de bolhas. Vou apertar com a minha mão, assim, até sentir que a bolinha já chegou aqui. Aí, com esta parte da mão, eu vou subir essa massa até um pouquinho acima da metade. Vou arrastar a massa aqui para cima do isopor. Até fechar tudo, porque daí não entra mesmo ar. E vou continuar subindo. Ponho entre as duas mãos e faço esse movimento de vai e vem para trazer toda essa massa para cá. Eu não faço agora aquele movimento de coxinha, mas isso é individual de cada artesão. O que eu faço, na verdade,
é com um rolinho tirar todas essas marcações. Sujei a massa, ó. Venho e tiro todas essas marquinhas, ó. Até que fique tudo muito lisinho. Aí, eu simplesmente vou girando isso aqui na minha mão, sem perder minha bola que tá aqui em cima. E deixo ele assim, ó. Eu não deixo muito queixo. Agora que tá bem lisinho, sem marcação, eu imagino onde a bola parou. A bola tá vindo aqui e tá passando aqui, ó. Então, aqui é que eu faço a minha linha dos olhos. Eu pego uma caneta um pouquinho mais grossa ou uma esteca e marco o olhinho, ó. Eu aprofundo razoavelmente bem, porque a hora que essa massa secar, ela tende a perder a marcação. E ficou assim. Vou pegar esta estequinha aqui e vou fazer uma boquinha. Vou pegar 2 pedacinhos bem pequenininhos de massa e vou fazer as orelhinhas. Aqui não tem medida, tem que ser 2 coxinhas iguais, mas não precisa ter medida. Eu não gosto de orelhas muito grandes, então eu procuro fazer uma orelha um pouquinho mais delicada. Região dos olhos, olho para mim, vejo se as duas estão iguais, equidistantes, venho aqui e aperto. Como a massa tá bem fresquinha, eu não preciso colocar nada para colar. Se a tua não tiver, coloca um pouquinho de cola. Para essa sereia, eu quero um olhinho menor. Então, eu vou pegar esse olhinho da IUP, de referência IUP 062, tamanho micro. E vou utilizar esse azulzinho aqui, ó. Eu gosto de colocar os olhinhos um pouquinho mais longe. Então, eu coloco sem apertar. E agora sim, eu aperto. E na hora de apertar, gente, eu afundo bastante, bastante mesmo. Agora, ó, repare que eu aperto mais o canto interno do que o canto externo. Ó, se você olhar de lado, consegue ver bem. Pronto. Vou deixar num palitinho isso aqui secando. Para o corpinho da sereia, eu vou utilizar 3,5 gramas de massa. Sovo bem, faço uma bolinha. Da bolinha uma coxinha, bem curtinha. E vou com uma estequinha, com a ponta do pincel modelador, dar 2 abaixadinhas aqui, ó, que serão os ombrinhos. E agora, eu vou delicadamente subir esse pescoço. Movimentos circulares, vou subindo, subindo, venho aqui, diminuo o tamanho dessa coxinha. Corpinho bem pequenininho. Para vocês terem uma ideia, da pontinha do pescoço até o finalzinho, ó, ficou com 3 centímetros. Vou pegar um arame e vou atravessar o arame desde aqui até sair aqui embaixo. E vou afinar esse pescoço. E esse corpinho ficou assim. É legal o arame, porque depois que a gente colocar a cabecinha, a gente pode levemente entortar para um lado, para o outro, ajeitar do jeito que a gente quer, se a massa já não estiver muito dura. E aqui, ó, eu vou fazer um umbigo. Eu tô fazendo um pouquinho para cima, porque essa parte aqui vai ficar embutida na cauda. E vou deixar isso aqui também dando uma secadinha. Para cobrir a base, eu vou utilizar essa massa que eu misturei. Cor pele com branco e com marrom, para ficar mais ou menos um bege. Repare que eu deixei umas partes assim, não misturei muito para ter essas nuances. Vou
deixar ela razoavelmente grossa e vou colocar aqui na minha base. É muito importante que eu encape ela inteirinha, toda esta parte, porque como o biscuit encolhe, e isso é isopor, se eu não encapar, ele pode até romper o isopor, porque ele vai entortar. Eu tendo massa aqui e aqui, isso não vai acontecer. Eu sempre gosto de colocar aqui na bancada e fazer este movimento. Daí, eu deixo isso aqui bem lisinho e agora eu vou texturizar. Se necessário, eu venho aqui, ó, e faço mais umas marcações. Se eu achar que sumiu muito. E vou fazer a mesma coisa com esta pedra. A pedra, por sua vez, eu não preciso encapar tudo, porque ela vai ser colada aqui. E ainda vou fazer umas pedrinhas. Simplesmente, vou fazer um rolinho assim, ó. Vou cortar pedacinhos aleatórios, sem formato, sem nada. Umas maiores, outras menores. Vou colocar na minha mão e vou texturizar. Serão as pedras que vão compor o cenário. E vou deixar tudo isso aqui dar uma secada. Antes que isso aqui seque completamente, para ficar mais difícil de colar, eu já vou colar aqui. Vou procurar a melhor posição que se encaixe e vou colar. E já posso vir aqui também e começar a decorar. Então, eu tenho as pecinhas aqui que eu fiz e eu posso já ir procurando as posições que eu quero. Agora, é uma questão assim de gosto, você distribuir do jeito que você prefere e tal, não tem regra, né? Por enquanto, eu vou deixar assim, para depois eu ver o que sobra para eu posicionar outros elementos. Aqui eu tenho 3,5 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha e da bolinha uma coxinha. Vou apertar. E vou medir no meu cavalo marinho, saindo daqui e chegando até aqui embaixo. Eu meço, vejo se tá bom. Vou alargar um pouquinho mais. E vou colar com água. Lembrando que quando eu vou fazer uma colagem com água, eu tenho que esfregar até sair aquele branquinho que indica que a água já subiu. Vou colocar aqui, lembrando que, apesar do biquinho ficar lá perto da boquinha, porque ele tá com a cabecinha virada, eu tenho que terminar isso aqui no centro do meu cavalo marinho. Olha que bonitinho! Olha que coisa mais rica! Vou vir com uma esteca gravata e vou fazer aquelas marcações da barriguinha. Procurando deixar mais ou menos com a mesma distância entre uma tirinha e a outra. Olha que bonitinho. Agora, eu vou pegar de novo 3,5 gramas de massa e vou fazer a crina. Eu não sei se chama crina. Aqui não tem medida, é meio a olho, porque vai depender do tamanho do seu cavalo marinho. A única coisa é que a gente vai parar um pouquinho antes desta parte que a gente fez, onde a sereia vai sentar. E vou medir. Ó, ficou bom assim. Então,
pra mim já tá bom. O que que eu faço agora? Eu venho aqui, ó. Vou achatar. Vou deixar a parte que eu vou colar reta, para ter uma grande superfície de contato. E agora, eu vou colar com cola. Eu vou tomar o cuidado de tirar o excesso. Vou posicionar o rostinho de frente para mim, para que comece entre os dois olhos certinho. Vou descer até onde der, assim, ó. Vou pegar uma esteca e vou fazer algumas marcações aqui, ó. Fazendo esse movimento de vai e vem, vai e vem. Pode ser uma esteca redonda, não precisa ser essa aqui. E vou dar uma beliscada. Olha que bonitinho. E deixo ele secando mais um pouquinho. Antes de ele endurecer muito, eu vou pegar um fio grosso, um arame grosso. Eu não sei o número, porque eu vou no depósito de construção e eles me mostram e eu escolho. E eu nunca perguntei o número, mas ele é grosso e ele é duro para aguentar o peso da minha peça. Eu vou vir aqui e vou espetar isso aqui. Só que antes, como eu quero esse cavalo marinho em pezinho assim, eu vou formar meio que um bumbumzinho para ele, para que esta parte fique reta e esta parte aqui também, para que ele possa ficar assim, ó, e consiga segurar a sereia direitinho. Isso você que vai ver na tua peça, depois que você fizer, como você vai posicionar. Vou deixar endurecer mais um pouquinho. A cabecinha já tá mais ou menos dura, ela não tá completamente dura, mas eu já consigo dar prosseguimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer são os cílios. Eu gosto de fazer com a caneta. Normalmente, eu faço todo o trabalho com giz pastel no final, quando a peça já tá pronta. Como aqui eu vou fixar esse cavalinho já na base e depois ainda vou colocar a sereia aqui em cima, talvez ficasse mais difícil sombrear. Então, eu já fiz um pré-sombreamento, só que depois eu ainda vou sombrear mais um pouco. Vou posicionar meu cavalo marinho, então, aqui na minha base. Vou calcular onde é a parte mais alta dela e vou encaixar. Ó, aqui eu não quero que esse arame ultrapasse, então vou diminuir que ele tá muito grande. Isso, agora tá perfeito, vou colar. E já vou fazer as barbatanas, sei lá como chama, do cavalo marinho. 2 pedacinhos iguais. 0,6. Bolinha, coxinha curta. Bolinha, coxinha curta. Vou apertar, deixar mais curtinha ainda. Agora, com uma esteca redondinha, eu vou afundar aqui e vou afundar aqui. E com a esteca gravata, eu vou marcar aqui, ó. E vou colar. Só na pontinha. Mesma coisa lá do outro lado, boto o cavalinho de frente pra mim, porque daí eu vejo se os dois estão na mesma altura. E agora eu vou deixar isso aqui endurecer um pouquinho pra gente colocar a sereia em cima.
Para o cabelo da sereia, eu vou usar preto. Tô pegando uma quantidade sem medida e vou abrir. Essa minha massa tá bem molinha. Não tô abrindo muito fina. Vou colocar aqui. Atrás, eu vou deixá-la um pouquinho mais fina. Não precisei passar cola, porque ela tá realmente bem molinha. E tô cortando o excesso aqui. Aqui que eu falei que eu afino bastante, porque esse penteadinho, ela vai estar de rabinho de cavalo. Venho, tiro as marquinhas, e com a estequinha ou com uma faquinha, eu vou fazer os fiozinhos, né? Ela vai ter o rabinho aqui, desse lado. Então, eu vou trazer tudo pra cá. Antes disso, eu colocar um pouquinho mais, fazendo um pega-rapaz aqui, ó, em cima da orelhinha, pra não parecer que falta cabelo aqui. Agora eu vou fazer uns fiozinhos que serão a franja. E aqui você vai colocar quantas você quiser. Eu gosto também de dar umas marcadas. Agora eu vou passar água e vou pôr. Se você achar que falta, coloque mais. Eu vou colocar mais algumas. Agora, esses aqui são bem mais grossos, porque eles farão parte do rabo de cavalo. Então, vou marcar. E com esses, eu vou fazer um movimento, marcar atrás também, porque é uma peça tridimensional. E agora, eu vou dar um movimento assim de zigue-zague, ó. E vou juntar em forma de rabinho. Vou cortar aqui, ó, pra deixar uma basezinha reta aqui, e vou colar. Vou colocar um palitinho aqui, ó, fica mais fácil colar. Passar um pouquinho de cola, bem pouco. E vou colocar. Ficou assim. Olha que carinha mais linda. Agora eu vou escolher aqui algumas conchinhas. E vou dar um acabamento aqui com as conchinhas. Tirar essa aqui que tá muito grande e vou substituir por uma menorzinha. Ah, eu acho que eu vou pôr uma pérola aqui, peraí. As pérolas eu prefiro colar com cola lantejoula, porque fica mais firme. Olha que gracinha. E aqui, ó, na orelhinha dela, eu vou colocar como brinquinho, também com cola lantejoula, duas meias pérolas. Olha que rostinho mais lindo. Olha que graça. Depois que isso aqui der uma secadinha, se eu achar que tem poucos fiozinhos aqui, eu posso aumentar a quantidade de fiozinho no cabelo. Mas, por enquanto, eu acho que tá bom. Para fazer a rédea do cavalinho, eu sempre gosto de usar um fio, porque daí não tem problema de quebrar, nem nada disso. Então, eu vou medir aqui, ó,
uma quantidade que fique não muito grande. Você tem que medir na sua peça. Vou dar um nó nessa pontinha. E vou introduzir aqui na boquinha. Então, também preciso fazer um furinho aqui, ó. E vou introduzir um pouquinho de cola. Isso aqui vai dar a volta e eu vou pôr deste outro lado da boca. E vou colocar. Aqui eu não tô dando nozinho, porque aqui eu não tenho a boquinha. Como foi um furinho no rosto, eu não quero que esse furinho fique muito grande. Vou deixar isso aqui assim. Para a cauda da sereia, eu vou utilizar 9 gramas. Sovar bem. Coxinha. E vou, nessa extremidade, alongar bastante. Vou deixando com 7 centímetros. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou dobrar umas beliscadinhas aqui, assim, ó, pra imitar um joelhinho. E aqui eu vou dar uma arredondada assim, ó. Vou pegar esta cauda e vou experimentar aqui. E vou colocar a sereinha aqui. Se você gostou do lugar, você já pode tirar, passar a cola e voltar ela pro lugar. Com um canudinho, eu vou fazer algumas marquinhas, só que eu vou fazer assim, ó, 3, depois 2, mais umas. Eu não vou marcar ela direto. Vou pegar o corpinho dela e vou colocar 2 estrelinhas como se fosse o bustier. Vou usar esse azul mais forte e vou cortar com esse cortadorzinho para fazer a estrelinha. Então, eu abro uma massinha mais ou menos grossa, vou passar um pouquinho de óleo aqui, ó. E vou cortar. E agora, eu vou beliscar cada pontinha para formar a estrela. Vou passar água. E vou posicionar as minhas estrelinhas. Vou vir aqui e vou encaixar. Antes de encaixar, eu vou pegar um boleadorzinho e vou dar uma afundada para poder dar altura. Pegar um pouquinho de cola. Ó, vou vir aqui. Vou dar uma enrolada nesta ponta. Vou dar uma enrolada nesta ponta. Vou cortar e vou unir as 2 pontas. E agora, vou abraçar aqui, ó. Deixando o umbiguinho aparecer. E vou fazer um bom acabamento aqui atrás. Pronto. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho. Não vou fazer os bracinhos agora, não vou colocar a cabecinha agora, vou esperar dar uma endurecida. Posso fazer aqui já o rabinho, já preparar o rabinho, mas não vou colar agora também, vou deixar dar uma endurecida. E para quem é iniciante, é muito importante obedecer às etapas de secagens. Principalmente se você for fazer um topo assim, em que ele está mais equilibrado, em pouca superfície, etc. Você vai obter um bom trabalho se você respeitar. Caso você comece a fazer já tudo agora, depois ele vai entortar, você não vai conseguir consertar, isso vai acontecer lá no seu cliente, aí não vai ficar uma peça boa. Então, vamos esperar secar um pouquinho e depois a gente volta. Para fazer a parte de baixo do rabo, eu vou utilizar
o azul mais escuro, o azul da cauda e o branco. Vou trabalhar essas massas para eu ter um degradê. Então, vou fazer um rolinho com o azul, outro rolinho com o azul claro e um outro rolinho com o branco. E vou trabalhar essas massas. E agora, ó, tô abrindo bem fininho. Vou partir na metade. Vou dar uma arredondada aqui. Na parte que tá azul mais escuro, eu vou franzir. E vou deixar isso aqui endurecer também. Deixa eu dar uma acertada nisso aqui, que não ficou muito bom. E vou deixar isso aqui endurecendo um pouquinho. Pra depois colocar aqui. Para os bracinhos, eu tô pegando 0,7 gramas. É bem pouquinho mesmo, porque o corpinho dela é bem miúdo. Então, vou fazer uma cobrinha. Deixando esta cobrinha com 3 centímetros. Vou deixar mais ou menos meio centímetros aqui na ponta e fazer um movimento de vai e vem. Vou apertar e vou marcar o dedão. Esta serinha vai ter uma mãozinha bem simplesinha, toca o dedão. Vou dar uma dobradinha assim e fazer um leve cotovelinho. Ó, já fiz as duas. E já vou fechar essa mãozinha segurando a rédea. E a outra mãozinha a gente vai colocar aqui, mas eu não vou colocar segurando a rédea. Eu vou colocar na cabecinha dele. Olha que bonitinho! Olha que gracinha. Agora, com água, eu vou tirar essa emenda. Aqui eu vou acertar, que deu uma marcada na estrela. Neste topo, a gente não vai ter um número tradicional para pagar a velinha, aqueles que a gente faz com cortadores, enfim. No topo, eu não vou ter uma vela tradicional. Ela vai ficar entre umas algas que eu vou colocar aqui, ó, nessa parte que eu acabei deixando um pouquinho mais alta. Então, eu vou fazer em verde, porque vai imitar uma alga e eu quero que seja verde, mas num tom diferente dos tons que eu usei aqui. Fundo do mar é realmente bem colorido, ficaria bom também um vinho, mas eu tô optando por fazer em verde. Peguei uma quantidade de massa, não quero muita massa. Vou abrir em forma de rolinho. Aqui não tem medida. Peguei um arame bem mais fino, bem mais molinho do que aquele outro que a gente usou anteriormente. E vou afundar aqui como se fosse um palito. Vou esconder ele aqui dentro. E vou deixar uma parte dele sobrando aqui em cima e outra parte sobrando aqui embaixo. Essa parte de baixo vai ser enfiada aqui na base. Então, vou deixar um pouquinho maior. E essa parte de cima pode ser bem menor, porque ela vai sustentar o número. Para vocês terem uma ideia, ficou com quase 11 centímetros. E eu vou texturizar. Vou deixar isso aqui secando um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazendo outras como esta, só que sem arame, de vários tamanhos diferentes. E nestas outras que eu vou fazer aqui, ó, também sem quantidade de massa, eu vou já dar algum tipo de movimento. Pronto. E agora eu vou deixar isso aqui também secar. Eu vou fazer um número com o vermelho.
A criança vai fazer 8 aninhos. Então, eu tenho uma massa vermelha aqui que eu já sovei. Ela tá bem durinha, o que pra mim isso é ótimo. E vou fazer um rolinho. Ó, tá com 10 centímetros, mas eu tô achando que ainda tá muito grossa. Vou afinar um pouquinho mais. E vou deixar com 10 centímetros. Vou passar cola aqui. Tirar o excesso. E emendar uma na outra. Eu já falei e vou repetir. O melhor é que a massa esteja bem durinha, porque daí quando você faz esse movimento que eu acabei de fazer, você não afina essa cobrinha. Agora, eu vou dar uma torcida aqui de tal forma que eu esconda esta emenda, deixando a parte de cima do 8 menor do que a parte de baixo, ó. Tá vendo? Vi que deu certo, vou vir aqui e com um pincelzinho modelador, eu vou dar uma abaixada aqui, ó. Agora eu vou me preocupar com essa emendinha. Existem uns cortadores de número menores do que aqueles que a gente habitualmente usa. Se você tiver, pode fazer com eles sem problema algum. Ó, e é aqui que eu vou colocar o pavio. Então, eu já vou também abrir uma cavidade aqui. Bom, aqui é aquela história de todas as velhinhas que todo mundo faz. Se você quiser colocar o pedacinho de cabinho de pirulito, né, cabo de pirulito, você pode. Se você quiser já enfiar o pavio e colar, você também pode. Como essa mamãe vem buscar aqui na minha casa, eu já vou deixar colado o pavio mágico. E vou deixar isso aqui também secando um pouquinho. Agora eu vou colar a cabecinha, já tá mais endurecido. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui uma cavidade um pouquinho maior. Vou passar cola. Vou colocar essa cabecinha meio de ladinho, assim, ó. Agora eu já vou colocar essas barbatanas. Elas já estão endurecidas, mas eu ainda consigo fazer uma leve entradinha aqui para conseguir vestir. E vou finalmente terminar aquela parte ali, ó. Então, isso aqui já deu uma ressecada, não tá completamente duro, mas eu já consigo fazer umas torções aqui nele, ó, sem danificar. Vou cortar um pouquinho aqui, ó, deixar menor. E vou colocar o meu número 8. Esse número também precisa estar endurecido, senão ele não vai parar aqui. E o que extravasou de cola, eu vou limpar. Vou colocar isso aqui. Este vai ser o primeiro. Agora, eu vou trabalhar todas aquelas outras algas que eu fiz aqui, ó, ao redor. E agora é o seu gosto que vai mandar. Então, eu vou trazer as algas aqui e vou colocar quantas eu quiser. Vou pegar 2 pedrinhas, vou juntar uma aqui, ó. E o outro aqui. Aqueles peixinhos tridimensionais que a gente fez, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer aquelas bolinhas que eu gosto bastante, que eu acho que para fundo do mar são perfeitas.
E vou continuar enfeitando do jeito que eu quiser. Quantas conchinhas eu quiser, onde eu quiser. Tá pronto. Depois é só colocar o pavio mágico aqui e sua velinha tá pronta. E tá aqui o topo pronto. Olha que coisinha mais linda. Na verdade, ele não tá pronto, tá faltando sombrear. E eu vou sombrear as partes com sombra no marrom, vou passar um pouquinho de verde aqui, vermelho, enfim, vou sombrear tudo aqui. Como a gente já sombreou bastante no canal, eu vou pular essa etapa, mas depois de pronto, eu publico ele nas minhas redes sociais e vocês veem como ficou. É, sem dúvida nenhuma, um topo diferente, um topo de maior valor agregado, porém simples de ser feito. E dá para você cobrar mais porque são mais horas trabalhadas e ele é bem diferenciado, né? Tem um belo valor agregado, tá bom? Bom, se gostaram, já sabem, deixa a curtidinha, o comentário e o seu like. Me ajuda muito, tá bom? Tchau, gente! Tchau!